Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Antes e Depois de Cristo, seu canal de histórias bíblicas, curiosidades e notícias. No sábado, dia 7 de outubro, Israel foi atacado de uma maneira cruel e desumana pelo grupo terrorista Hamas. E nossos corações doem por todas as vítimas inocentes desse conflito, principalmente as crianças. Hoje vamos falar de como esse conflito começou. Vamos entender a história do povo de Israel e do povo palestino, desde os tempos bíblicos até os dias de hoje. Vamos voltar a mais de 3.000 anos atrás, quando nessa região viviam as 12 tribos de Israel, que se juntam para formar o que chamamos de o Reino Unido de Israel, onde reinaram reis famosos como Saul, Davi e Salomão. E nos séculos seguintes, houveram diferentes reinos judaicos naquela região. O reino de Israel, o reino de Judá, o reino asmoneu, que foram interrompidos em diferentes períodos, com invasões e governos estrangeiros, como os babilônios, os persas e os gregos. Mas a história do povo de Israel começa a mudar com a invasão romana. No ano de 63 a.C., os romanos começam a oprimir o povo de Israel, o que gerou uma grande rebelião judaica, que termina com a vitória romana, e a destruição de Israel, a destruição do Templo de Jerusalém, e também com o exílio de parte do povo, e a situação do povo de Israel, piora ainda mais a partir do ano de 130 d.C., quando o imperador romano Adriano faz uma grande campanha anti-judaica na região. Ele constrói sobre os restos do Templo de Jerusalém um templo pagão em homenagem a Júpiter. Muda o nome da cidade de Jerusalém para Hélia Capitolina. E também muda o nome de toda a região, de província da Judéia para província Síria-Palestina. Por que esse nome? Primeiro, porque a província se expande e engloba a Síria e Palestina. Palestina é, em homenagem ao povo filisteu. É importante destacar que o povo filisteu já havia desaparecido nessa época. Mas quem foram os filisteus? Os filisteus eram um povo pagão de origem indo-europeia, que chegaram por volta de 3.200 anos atrás. E eles viveram muitos séculos na região, principalmente na zona do litoral, até serem expulsos pelos assírios e babilônios. Os palestinos atuais não são descendentes dos filisteus. Mas, o que acontece depois dessa grande campanha anti-judaica? Começa outra rebelião do povo de Israel. A rebelião de Bar Corbo, que termina, mais uma vez, com a vitória romana. Centenas de milhares de judeus são mortos. Muitos outros expulsos e exilados. Há judeus vivendo em Israel há mais de 3.000 anos. Mas a partir do ano 136 d.C., os judeus passam a ser a minoria em Israel, e a maior parte do povo vive no exílio. Depois dos romanos, quem controla a região é o Império Bizantino. Em 638 d.C., acontece a primeira conquista árabe da região. O Império Árabe Muçulmano, originário da Península Arábica, conquistam toda a região e criam um grande califado. Mas quem são os árabes? Biblicamente falando, eles são descendentes de Ismael, que é o filho de Abraão com a escrava Agar. Na Bíblia eles também são chamados de ismaelitas. E essa imigração árabe que começa nos séculos 7 com a conquista muçulmana, segue nos séculos seguintes. Então os árabes que viviam na Palestina vão adotar o nome da região e hoje são conhecidos como palestinos. Historicamente e geneticamente falando, os palestinos são árabes. Isso quer dizer que eles são um povo semita, e não europeus como os filisteus eram. Nos séculos seguintes, a região seguiu passando de mão em mão entre diferentes impérios e a grande maioria deles proibia a imigração judaica. O povo de Israel orava e sonhava em voltar para a sua terra. Mas a imigração era extremamente restrita. Enquanto isso, os judeus em muitas partes do mundo sofriam perseguições e matanças. Em 1917, a Inglaterra passa a controlar a região. Nesse período, tanto os árabes como os judeus queriam a sua independência e queriam a saída dos britânicos. Era cada um por si e todos contra a Inglaterra.
Em 1921, a Inglaterra divide o mandato britânico da Palestina em duas regiões. E 77%, que é toda a parte que nós vemos aqui à direita do mapa, foi dado aos árabes. Em 1946, essa região ganha independência total e se transforma no que hoje em dia é chamado de Jordânia. A Jordânia decide se retirar em 1947 e entregam a decisão do que deve ser feito para a ONU. A ONU, depois de mandar observadores, cria o que se chama de Plano de Partilha, onde seria criado um Estado árabe e um Estado judaico. E Jerusalém ficaria sob controle da própria ONU. Como a gente consegue ver no mapa, a parte verde é Israel. A parte amarela é Palestina e a parte branca é área internacional. Este plano foi levado à votação, na Assembleia Geral da ONU, em 29 de novembro de 1947. E com a ajuda do brasileiro Oswaldo Aranha, o plano foi aprovado com mais de 2/3 dos votos. A liderança judaica aceita a resolução da ONU e declara a independência do Estado de Israel. Porém, a liderança árabe-palestina e todos os países árabes vizinhos não aceitam a resolução da ONU e declaram guerra contra o Estado de Israel. Esta guerra se chama Guerra de Independência de Israel e Israel sai vitorioso. Como vemos no mapa, Israel acrescenta territórios como Jerusalém Ocidental. Mas grande parte do território, destinado aos árabes palestinos, é conquistado pela Jordânia e pelo Egito. Em 1967, outra vez, países árabes se reúnem para atacar simultaneamente Israel. E outra vez, Israel sai vitorioso. Mas dessa vez, não só Israel vence a guerra, como vencem em apenas 6 dias. E mais que triplica o seu território, conquistando as colinas do Golã, Jerusalém Oriental, a Cisjordânia, a faixa de Gaza e toda a península do Sinai. Realmente uma vitória extraordinária do exército de Israel. Mas infelizmente, as guerras continuam. Em 1973, países árabes lançam o ataque surpresa contra Israel, no que a gente conhece hoje em dia como a Guerra do Yom Kippur. E mais uma vez, Israel é vitorioso. Nos anos seguintes, Israel cria um plano chamado Terras por Paz, onde Israel entregaria terras em troca de paz, e o primeiro país a aceitar esse acordo foi o Egito em 1979, quando Israel devolve toda a península do Sinai, em troca de paz. Porém, o Egito não aceitou receber de volta a faixa de Gaza. E ela segue nas mãos de Israel por mais alguns anos. O próximo acordo assinado foi em 1993 entre Israel e a ULP, a Organização de Libertação da Palestina. O que a gente conhece como os Acordos de Oslo, onde Israel entrega a parte da Cisjordânia e a maior parte da faixa de Gaza. E então se cria a Autoridade Palestina. Quer dizer, é uma região auto-administrada, com seus próprios impostos, polícia, sistema de saúde, educação e outras coisas. E as negociações deveriam continuar nos anos seguintes, até ser possível a independência da Palestina e a criação do Estado palestino. Porém, as negociações foram interrompidas e a independência palestina nunca declarada. Mas as coisas mudam mais uma vez. Em 2005, quando Israel decide fazer uma retirada unilateral da faixa de Gaza. Isso quer dizer que Israel retira todos os judeus israelenses de dentro da faixa de Gaza, tanto civis como militares, e entrega toda a faixa de Gaza para a Autoridade Palestina. Com o objetivo de, assim, avançar o processo de paz, porém isso tem um efeito contrário. Porque em 2007, o grupo terrorista Hamas deu um golpe de Estado dentro da faixa de Gaza e toma o poder à força da Autoridade Palestina. O Hamas mata mais de 160 palestinos e fere mais de 500, e centenas fogem para a Cisjordânia. E isso é muito importante para a gente entender a guerra atual. Pois na prática existem hoje em dia, duas Palestinas. Uma delas é a faixa de Gaza, esse pequeno território que faz fronteira com Israel e também com o Egito. Ele é 100% palestino. Desde 2005, quando Israel se retirou. E quem o controla? Hoje em dia é o grupo terrorista Hamas.
E o outro território palestino fica dentro da Cisjordânia e é controlada pela Autoridade Palestina e pelo Partido Fatah. E dentro desse território também é proibido para judeus e israelenses morarem. Israel e a Autoridade Palestina têm acordos diplomáticos, cooperação econômica, civil e militar. E a Autoridade Palestina não tem envolvimento na atual guerra entre o Hamas e Israel. O presidente da Autoridade Palestina falou claramente que os atos terroristas do Hamas não representam a população palestina. O Hamas executou um grande ataque terrorista contra Israel, matando mais de 1.300 pessoas, na grande maioria civis. Mataram famílias inteiras, decapitaram crianças e bebês. Estupraram mulheres e queimaram pessoas vivas. E sequestraram por volta de 200 pessoas. Entre eles, israelenses e estrangeiros. Não é possível descrever o horror e a barbárie que foi feito pelos terroristas. Esse foi o maior massacre de judeus desde o Holocausto. Israel declarou guerra contra os terroristas do Hamas. Essa guerra não é contra os palestinos, nem contra a faixa de Gaza, muito menos contra a Autoridade Palestina. Essa guerra é contra o terrorismo e contra o Hamas. Eles que deram golpe na faixa de Gaza e oprimem o povo palestino, usam os palestinos como escudos humanos e matam qualquer um. Os radicais roubam a ajuda humanitária da população inocente e usam o dinheiro e recursos recebidos para investir no terror contra Israel e sua própria população. Esse vídeo que estamos vendo foi feito pelo próprio Hamas e ele mostra eles roubando o encanamento de água em Gaza e usando para produzir mísseis. E parte deles foram lançados contra Israel nessa última semana. O Hamas não luta pelo bem do povo palestino. Pelo contrário, eles são os maiores causadores do sofrimento dentro da faixa de Gaza e um grande empecilho nas negociações de paz entre Israel e a Autoridade Palestina. O Hamas não luta pela criação do Estado palestino. E sim, eles lutam pela destruição do Estado de Israel. Pois a ideologia do Hamas é muito parecida com a do ISIS e a do Estado Islâmico. Eles lutam para a construção de um grande califado. Um Estado Islâmico em toda a região. Mas vamos ouvir isso diretamente deles. E eu quero ler para vocês agora um trecho do próprio Estatuto do Hamas, que eles usam até os dias de hoje. Sois palestinos, a melhor nação surgida na face da terra. Fazer o bem e proíbes o mal e credes em Alá. Se somente os povos do livro, judeus e cristãos, tivessem crido, teria sido melhor para eles. Alguns deles creem, mas a maioria deles é iníquo. Nunca serão capazes de nos causar sério mal. E serão apenas um incômodo. Se vos atacarem, acabarão virando as costas e fugirão. E não serão socorridos onde possam se encontrar. A hora do julgamento não chegará até que os muçulmanos combatam os judeus e terminem por matá-los. E mesmo que os judeus se abriguem por detrás de árvores e pedras, cada árvore e pedra gritará: vó muçulmanos, os servos de Alá, há um judeu de trás de mim. Venha e mate-o. Não há solução para o problema palestino, a não ser pela jihad, guerra santa. Iniciativas de paz. Propostas e conferências internacionais. São perda de tempo e uma farsa. Como ouvimos, o Hamas não tem interesse pela paz nem pelo bem do povo palestino, principalmente dos palestinos cristãos. Não podemos misturar a causa palestina com o terrorismo do Hamas. Juntos nós podemos vencer o terrorismo para o bem da população palestina e da população israelense. Vamos juntos orar pela paz. E por todas as vítimas inocentes desse terrível conflito. Obrigado por assistir. Se possível, deixe seu like e se inscrevam no canal. Para vocês não custará nada, mas é muito importante para nós.